nações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. Pai Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério da Fé e Política da RCC de Salvador. Dando continuidade à nossa série 5 Minutos de Doutrina Social com o Ministério da Fé e Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 288 do doquete. E a pergunta: como devem ser vistas as sanções em caso de conflito ou período de guerra? E a resposta do doquete: as sanções da comunidade internacional são meios úteis contra estados que oprimem parte da sua população ou que põem em risco a convivência pacífica dos povos. Os objetivos dessas medidas devem ser formulados de um modo absolutamente claro. As sanções devem ser verificadas regularmente pelos organismos responsáveis da comunidade internacional, a fim de serem objetivamente avaliadas a sua eficácia e as suas consequências reais sobre a população civil. O seu objetivo consiste em preparar o caminho para as negociações e para o diálogo. As sanções nunca devem, por isso, ser usadas para punir uma população inteira. Assim, por exemplo, o embargo econômico deve ser temporalmente limitado e não se pode justificar se é evidente que todos serão indiferentemente atingidos pelas suas consequências. Vamos pegar aqui mais algumas frases também interessantes, né, que acho que a gente vai somando a essa reflexão do doquete. A violência começa onde o diálogo termina. Hannah Arendt. O próprio Gandhi vai dizer: olho por olho e o mundo ficará cego. E a Gaudium et Spes, número 27, né, do Concílio Vaticano II, diz: tudo quanto se opõe à vida, como seja toda espécie de homicídio, genocídio, todas essas coisas e outras semelhantes são infamantes. Ao mesmo tempo que corrompem a civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem do que os que padecem justamente, e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. Então, essa questão aqui também é bastante importante, porque essa questão dos embargos, elas, né, tem que ser muito bem medida, tem que ser muito bem embargos ou sanções, né, a países que estão em guerra, em conflito, ou, né, dentro dele mesmo, ou entre países vizinhos, porque as sanções, os embargos podem ser necessários de modo a forçar aquele país a negociar, de modo a tentar, de certo modo, estrangular, né, porque aquele país muitas vezes, né, em guerra, vai querer transformar todo o dinheiro que receber em armamento, em armas de destruição. Então, é importante justamente tentar, uma modo até da própria população, né, pressionar o governo, porque ela vai ser atingida também economicamente. Então, é forma de pressão para que justamente o conflito se resolva. Mas isso não pode ser uma coisa que se estenda por muito tempo, porque isso acaba prejudicando muito mais a população do que depois o próprio governante, o governo ou o governante. Então, no caso, né, que a gente está vendo o conflito da Rússia com a Ucrânia, né, as grandes sanções que tem havido contra a Rússia, de certo modo, para fazer uma pressão. E é importante que seja usado esse método, porque não dá para, né, até poderia, mas assim, os países irem combater a Rússia, irem para uma guerra direto contra a Rússia também é uma grande potência militar, nuclear, então poderia realmente originar uma guerra de grandes proporções. Então, é uma forma de tentar pressionar sem o uso da força militar, certo? Então, justamente para se tentar fazer, né, promover o diálogo. Mas, por exemplo, a gente vê o embargo econômico que os Estados Unidos fez por muitos anos para Cuba, só fez, na verdade, empobrecer a população, empobrecer muito a população, e o governo continuou lá, não saiu, o governo não caiu,
e a população ficou extremamente empobrecida. Então, quem foi o grande prejudicado na prática foi a população. Então, tem que se ter uma dosagem clara dos embargos para que justamente seja algo que force o governo a uma negociação, não para ficar uma coisa indefinida, porque depois, como disse, quem sofre é a população civil, e aí o remédio, né, não tá matando o paciente, não está ajudando, certo? Então tem que ter justamente sempre essa dosagem e esse cuidado. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar,